Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Silvana, historiadora, pedagoga e pós-graduada em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. No vídeo 10, nós falamos sobre os evangélicos brasileiros, organizados em tradicionais, pentecostais e neopentecostais. Falei também sobre os modelos eclesiásticos utilizados por elas e também eu citei alguns exemplos de denominações pentecostais espalhadas pelo nosso Brasil. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a fundação da Assembleia de Deus no Brasil, contextualizando o período, a questão política, social e econômica. Falarei também um pouquinho sobre a trajetória dos fundadores, Daniel Berg, Gunnar Vingre e de sua esposa Frida Vingre. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. Fazendo isso, você vai ajudar na divulgação e no crescimento do canal. Vamos lá? Quando a Assembleia de Deus foi fundada aqui no Brasil, o Brasil era governado por Marechal Hermes da Fonseca. O Brasil foi um dos principais países que receberam imigrantes. Imigrantes estes que buscavam oportunidade de trabalho e ascensão social. E a escravatura havia sido abolida no Brasil e o déficit de mão de obra era bem alto. A Assembleia de Deus foi fundada em 1911 em Belém do Pará. E por conta do ciclo da borracha, a cidade sediava um maior número de residências de seringalistas, casas bancárias, entre outras instituições. Então, na virada do século, a mania pela bicicleta, a popularização do automóvel, tudo isso incentivou a produção de borracha na Amazônia. O movimento pentecostal ele surgiu em 1901. Sua grande expansão nacional e mundial teve início lá na Rua Azusa, em Los Angeles, em 1906. Daniel Berg, nascido em 1884, era de família protestante muito pobre. Ele trabalhou numa fazenda tomando conta de cavalos e carroças e depois trabalhou como fundidor especializado. E aos 18 anos ele foi para a Inglaterra e depois para os Estados Unidos. Gunnar Vingre nasceu em 1879. Ele era filho de jardineiro, batista e desde a infância cresceu dentro dos ensinamentos bíblicos. Ele concluiu o curso primário aos 11 anos. Ele começou a trabalhar com seu pai na mesma profissão dele até os 19 anos. Foi batizado nas águas aos 18 anos e sucedeu seu pai como professor de escola dominical. Quando ele tinha 24 anos, ele foi para os Estados Unidos estudar num seminário teológico batista sueco, lá em Chicago. Depois de formado, ele iniciou o seu ministério pastoral na primeira igreja batista de Chicago. Daniel Berg e Gunnar Vingre, eles se encontraram numa conferência evangélica em Chicago, onde eles conversaram longamente. Foi neste mesmo ano, em 1909, que eles receberam um batismo com o Espírito Santo e também receberam a chamada missionária. Eles desembarcaram no Brasil em 1910. Ambos não falavam nada do idioma português. Por um certo período, eles ficaram morando no porão de uma igreja. Ali eles faziam cultos e faziam cultos também na casa de uma irmã chamada Celina de Albuquerque, uma irmã batista que tinha uma doença incurável nos lábios e isso a impedia de frequentar os cultos na igreja batista. Os missionários oraram por ela, Deus a curou e ela foi a primeira irmã batista a ser batizada no Espírito Santo aqui no Brasil. Causou muito alvoroço, discussões, tudo por conta do conflito na questão de interpretações bíblicas. Diante disso, o pastor Batista, ele convocou um culto extraordinário para discutir sobre o futuro desses irmãos que aderiram à doutrina pentecostal.
O pastor opositor, ele manifestou então a decisão final. Os 18 irmãos, membros que sinalizaram que eram a favor da doutrina pentecostal, foram expulsos da Igreja Batista. Isso aconteceu em 13 de junho de 1911. Diante disso, ocorreu o primeiro culto oficial pentecostal da Assembleia de Deus no Brasil, na rua Siqueira Mendes, número 67, na residência da irmã Celina de Albuquerque. Em 14 de julho de 1917, desembarcava aqui no Brasil a primeira missionária mulher enviada pela Igreja de Filadélfia. Ela era uma jovem sueca muito independente para sua época, com profissão definida. Ela fez um curso de 8 semanas no Seminário Bíblico Sueco, um outro curso de 2 anos num hospital e um outro curso de 3 meses na maternidade de Estocolmo. No dia 16 de outubro deste mesmo ano, ela se casou com Gunnar Wingre. Nos primeiros anos, eles quem lideravam a igreja. Frida foi uma mulher muito atuante para sua época. Dirigia culto, pregava, cantava, tocava, dirigiu jornais oficiais da igreja. Segundo registros e mesmo depoimento de Ivar, seu filho, por conta disso ela sofreu muita perseguição. Não há qualquer registro de Daniel Berg ter recebido consagração oficial como pastor. Há relatos que no final da sua vida ele viveu em extrema pobreza. Em 1932, a família Wingre volta para a Suécia e a causa do retorno foi justificado pelo agravamento dos problemas de saúde de Gunnar Wingre. Porém, há registros de que foi por conta da perseguição que Frida sofreu por conta da sua atuação na denominação. Em 1933, Wingre não resiste à doença e acaba falecendo. Frida viveu 15 anos no Brasil e seus últimos 8 anos na Suécia, viúva e com 5 filhos. Ela morreu em setembro de 1940 no hospital psiquiátrico em Estocolmo, com apenas 49 anos de idade. Temos muita história sobre a Assembleia de Deus no Brasil. Aguarde os próximos vídeos. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.